Vivo. Estamos ao vivo! Boa tarde, leitoras e leitoras da página Pandemia de Leitura. Bem-vindos, bem-vindas ao nosso segundo encontro. Bom, tivemos um probleminha aqui técnico, normal, né? Estamos todos descobrindo, desvendando novas ferramentas. Já temos uma pessoa assistindo. Então, nós entramos uma primeira vez, só que deu problema, né? Estávamos com ruídos aqui na hora de falar. Então, resolvemos iniciar uma nova live. Bom, estamos aqui hoje comigo, Vanessa Moreno, professora de inglês em escolas públicas e apaixonada por livros. Gabriela Oliveira, aluna do Colégio Estadual Almirante Tamandaré, em Japeri, aluna do 3º ano. Vitor Hugo, também aluno do SEAT, do 2º ano. E minha amiga e professora de História em escolas públicas, Márcia Peraro. Olha que chique, gente, convidados. A gente está assim agora, já chega chiquérrimo. Então, assim, a intenção da página é que possamos estimular essa leitura em tempos tão difíceis, né, que estamos passando. Além das mortes que estão acontecendo todos os dias devido à pandemia, ainda temos aí problemas políticos, né, para acrescentar isso tudo. Não só no Brasil, como no mundo, estamos enfrentando líderes muitas vezes despreparados, que acaba agoniando a população, deixando um clima de incerteza ainda maior, né? E isso tudo faz com que a gente perca o estímulo na leitura, ou melhor, não tenha concentração, né, para ler, apesar de parecer ter muito tempo, né, porque estamos em casa, estamos no isolamento, e então, assim, parece que a gente tem muito tempo, mas a gente não está conseguindo se concentrar para manter, né, a leitura diária aí. E vamos repetir aqui, porque no outro não dá certo, mas eu gostaria que cada um falasse como que está essa leitura em tempos de pandemia. Como é que está a sua rotina enquanto leitor, enquanto leitora nesses tempos difíceis? Fala aí, Vitor Hugo. Olha, eu gosto muito de ler, né? Sempre gostei muito, né? Eu acho que a leitura ela é muito importante, né? Nos esclarece muitas coisas, nos abre portas, não é? Como diria Monteiro Lobato, um país se faz com homens e livros, alguma coisa assim, né? Mas eu acho muito importante. Eu não tenho lido o quanto eu queria, na verdade, mas eu venho lendo o que posso, tanto na internet, algumas análises políticas. Eu tenho lido até mais análise política por conta do momento, né? Do momento tenso que a gente vive. Mas, assim, eu já consegui acabar o livro que aqui a gente já está falando. E eu sigo aí, né? Leio algumas poesias e sempre busco renovar. Mas não tenho lido o quanto eu queria, né? É como vocês falaram, né? A gente parece ter o tempo todo do mundo, mas falta tempo ainda de fazer certas coisas. Mas vamos seguir aí. Isso aí. Muito bom. Esse é o primeiro livro que eu tô lendo esse ano, né? Na verdade, eu comecei um monte de livro, porém, terminar, que é bom, não terminei nenhum. Mas esse daqui, ele parece que prende a gente, sabe? Puxa... Ele pega a realidade e joga assim na nossa cara. Eu achei ele um livro bem forte e bem importante, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. Ele, sei lá, fala da situação política de uma forma bem verdadeira mesmo. E é difícil. Eu estou muito desanimada. Porém, quando eu pego ele para ler, flui. Muito bom, Gabi.
Então, a Gabi, a gente conversa muito, né, pelo WhatsApp, sobre livros, sobre escola, e ela tem me relatado isso. Eu não peguei nada para ler, a gente até tentou ler, né, o Apocalipse pela internet, e não concluímos também, que acaba a cabeça... Sua culpa. Olha, em rede nacional. Só pra deixar assim claro, que eu te cobro. E a gente não conseguiu concluir. Devido a isso mesmo, né? A gente vão aparecendo outras coisas, outras preocupações, outras coisas para fazer, e a gente acaba não se concentrando. E aí, só lembrando aqui que eu não falei, esse livro, gente, 1984, ele estaria no vestibular deste ano da UERJ, tá? E eu acredito que ele vai permanecer quando a UERJ estipular uma nova data, remarcar. Então, ele está no vestibular da UERJ, tá? Então, assim, que não foi à toa. Não, mas eu escolhi porque eu já queria ler, né? Logo nesse período de pandemia. Sim. A UERJ, né? Sempre essa faculdade. Coincidência logo nesse ano. Sim! Gente, a UERJ nem sabia, né, que isso ia acontecer, mas já prevendo o cenário político do país, eu acredito que eles tenham escolhido inspirados nisso, né? Já que o livro traz muito do presente. Marcita, fala aí, como é que está sua leitura em tempos de pandemia? Primeiramente, eu queria parabenizar você, Vanessa, pela ideia, né, de ter criado esse grupo, está incentivando a leitura dos seus alunos, e feliz por ver esses jovens, né, alunos interessados na leitura. É bem assim, motivador ver isso. Estou muito feliz mesmo, porque eu sou uma leitora voraz. A gente já conversou sobre isso, né, Vanessa? Eu leio muito. Eu tive um período bem fértil agora nas férias, tá? Eu li bastante, li uns 6 livros, por aí. Só que agora, durante a pandemia, durante a quarentena, eu achei realmente que eu ia ler mais, né? Estava inspirada para ler vários livros. Só que não foi bem assim, ainda não consegui concluir nenhum, mas espero aí que, caso, né, a gente fique mais tempo, consiga colocar em dia aí mais leitura. Sobre o livro, você já quer falar sobre o 1934? Então, eu li... sim. Como eu falei antes, né? Não li agora o livro, eu li quando eu era adolescente, né, igual esses meninos aí. Eu também era uma leitura bem desde adolescente, né? Já lia muito. E li há bastante tempo, realmente foi impactante a leitura do livro, né? Tanto que quando você comentou, eu me lembrei, né, de tempo lá atrás. Então veio, assim, refrescou um pouco a memória sobre algumas coisas que eu havia lido em relação ao livro. Eu acabei desligando o microfone da Gabi e do Vitor para ver se diminuía um pouco o ruído, tá? O barulho externo mesmo, que a gente não tem como evitar. O meu vai ter participação especial de cachorro, de passarinho, de ventilador ligado, né? É inevitável. Então eu desliguei. Gabriela e Vitor, quando forem falar, vai precisar ligar, tá? O microfone, porque eu acabei desligando aqui. Meninas, Gabriela, Gabi e Vitor Hugo, o que vocês têm a dizer dessa leitura do 1984? Em que parte vocês estão do livro? Eu já vou me adiantar aqui falando que o pandemia de leitura, né, tem me estimulado muito a manter minha rotina enquanto leitora, porque eu também estava parada, como eu falei, tinha iniciado o livro com a Gabi, e eu não consegui concluir. Eu falei assim, não, preciso de um estímulo, de alguma coisa para que eu siga em frente e conclua esses livros. Porque o 1984, a gente já tinha escolhido no Clube do Livro na escola, lá no Tamandaré, no SEAT, que eu falei, Colégio Estadual Almirante Tamandaré, nós já tínhamos escolhido no Clube do Livro o 1984. Mas aí veio a pandemia e a gente não conseguiu fazer os nossos encontros, né? E ele ficou parado esse tempo todo aí. E aí, retornando agora ao Clube do Livro online, né, a gente conseguiu voltar com ele. Então, como eu falei, ele é dividido em 3 partes, parte 1, 2 e 3,
e nós estabelecemos que iríamos comentar hoje sobre a parte 1, que é composta por 8 capítulos, né? Então, nós concluímos esses 8 capítulos, eu e Gabi concluímos hoje a parte 1, né? Então, eu estabeleci metas. Ontem a minha meta era ler 2 capítulos, hoje era ler 1. Então, estou tentando, assim, estabelecer metas, incluindo leitura de capítulos, né? Dividindo por dia, para conseguir incluir na minha rotina diária a leitura do livro. Então, hoje a gente vai falar da parte 1, né? O Vitor Hugo já concluiu, nem deixei ele falar, gente, ai, que horror. Mas ele já falei, ele já concluiu a parte 1, o livro todo, na verdade. A Márcia já leu há muito tempo, né? Então, ela vai aqui, a minha intenção em convidá-la é de repente, esclarecer algum contexto histórico que a gente não tenha identificado com maior clareza no livro, nessa parte 1. E, assim, foi uma parte que, principalmente o capítulo 5 da parte 1, eu só escrevia nas minhas notas assim, chocada. Depois eu comecei, chocada com letras maiúsculas. Depois chocada com vários pontos de exclamação. Depois chocadíssima. Esse foi o capítulo 5 para mim, gente. Nossa, eu fiquei assim, fui associando várias coisas, até com a língua inglesa, né? Quando ele fala da nova fala, que é uma nova língua que eles estão criando dicionário, já estão na 13ª edição de um dicionário da nova fala, que querem que essa seja a língua universal, a língua global, que todos falem aquela língua, né? E é uma língua que não dá margem a diferentes significados. Por exemplo, você fala assim, eu estou me sentindo feliz. Você não teria a palavra triste, é só infeliz, porque é o contrário de feliz. Sei lá, estou pensando aqui agora. Né? O vocabulário seria muito enxuto. E eu pensei muito na língua inglesa, da língua inglesa ser a língua global, universal. E com isso, é uma coisa boa ter uma língua universal, né, para que a gente se comunique com outros povos que falam outras línguas. Por exemplo, a gente não precisa falar italiano para ir na Itália. Falando inglês, eu vou conseguir me entender. Eu vou conseguir me comunicar. Legal. Só que com isso, as línguas, né, acabam perdendo todo aquele seu sentido cultural, né, que traz toda aquela questão de um país, de um local. Os dialetos, né, que hoje praticamente sumiram aí, dizia muito sobre um povo, né, sobre um povo de uma determinada região, de uma determinada cultura, e isso está se perdendo. E eu fiquei muito chocada com esse capítulo, porque ele fala justamente nisso, né? E eu fiquei, meu Deus do céu, o que será de nós? Né? Se o português sumir de vez e a gente fala só inglês, né? Uma língua diz muito sobre o seu povo. Então eu fiquei chocadíssima. Essa é uma das partes, mas ele vai falando de outras coisas nesse capítulo 5. Então o capítulo 5, para mim, foi a parte mais chocante. Mas, cara, essa parte 1 é muito difícil escolher um trecho só. Mas é o que eu tenho a dizer. Gabi e Vitor Hugo, o que vocês têm falado da parte 1? Olha, eu achei bem interessante a parte 1, né? Mas, assim, me prendeu bastante. Depois de concluir o livro, eu fiz uma análise e eu gostei mais gostei. Eu achei mais interessante ainda parte já do final, entendeu? Parte já dos últimos capítulos, que eu achei algumas semelhanças, talvez até um tanto gritantes, mas que a gente aí vai conversar ao longo do livro. E é isso. A primeira parte vai contando um pouco a história, né? Vai abrindo o caminho, por assim dizer, na vida de Winston e tudo mais, do partido, né, o Grande Irmão. E é isso. É isso. E o que assim, vocês têm a dizer? Você tem algum trecho,
algum trecho que te marcou? Você conseguiu marcar algum trecho para falar aqui? Pode falar, então. Tem. Eu tenho até 2 aqui, na verdade 3, que eu achei bem interessante. Cara, eu não consigo escolher só um trecho. Eu marcava quase tudo. Fala. Então, um trecho, depois eu falo a página, eu vou começar. Quando ele diz assim, da era da uniformidade, da era da solidão, da era do grande irmão, da era do duplo pensamento, saudações. Eu, quando li isso, eu até parei assim, pensei, nossa, que coisa pã, né? Porque é o mundo de hoje. Uniforme, né? A gente vê muita solidão, vê aí um grande irmão, se deixarei para análise de cada uma, e o duplo pensamento, que lá na frente ele vai explicar melhor esse adjetivo, sim, por assim dizer, do duplo pensamento, né? Mas e quando ele fala saudações, né? Então eu pensei em um livro escrito em 1949, mas que parece que foi escrito hoje, parece que foi escrito para o momento atual. Então é uma coisa assim louca, entende? Eu gostei bastante. E o segundo trechinho, né? Não, na verdade esse último que eu li é da página 40, tá? Se vocês quiserem olhar lá. E esse é o da página 93, que diz: o ideal pelo partido era uma coisa imensa, terrível e luminosa. Um mundo de aço e concreto, cheio de máquinas monstruosas e armas aterrorizantes. Uma nação de guerreiros e fanáticos avançando em perfeita sincronia, todos pensando os mesmos pensamentos e bradando os mesmos slogans, perpetuamente trabalhando, lutando, triunfando, perseguindo 300 milhões de pessoas de rostos iguais. É outra coisa também que é muito atual, né? Quando ele fala 300 milhões de pessoas de rostos iguais. Ele bota aí um sentido, né, hiperbólico da coisa, né? Um sentido exagerado, para mostrar essa uniformidade, para mostrar essa coisa de todo mundo pensando da mesma forma, né? Uma classe pensando da mesma forma, uma classe agindo da mesma forma, né? E uma classe, digamos, até abduzida, porque não consegue enxergar a realidade, não consegue ter um pensamento crítico, não consegue ver o que está acontecendo, né? 300 milhões de rostos de pessoas de rostos iguais. E quando ele diz também que é um mundo de aço concreto, né? É uma coisa assim que você vê a atualidade, né? Atualidade. E por isso que eu disse aquela certa vez, quando eu terminei o livro, que é um livro atemporal, né? Quando eu citei, isso, é um livro atemporal. Se você lê hoje, você vê traços políticos, traços sociais, traços até humanos, e quando você lê, sei lá, daqui a 15 anos, quando você lê daqui a 20 anos, você pode ver que há traços também, né? Parece uma continuidade, né? E é isso, eu achei. Vanessa, muito bom. Diga, Mar. Pode. Essa questão da linguagem, né? No livro, a intenção de criar essa linguagem reduzida, né, seria para evitar que as pessoas, como posso dizer, evitar que eles explanassem os pensamentos, né? Com menos palavras para serem usadas, né? Menos eles poderiam falar, se expressar. Então, serviria a esse grande propósito aí, que era alienar as pessoas, né? Tem coisas muito interessantes no livro, tem coisas assim que eu voltei um pouco, né? Se a gente for parar aqui para falar, é muito tempo que a gente vai levar, canalizar cada partezinha. É muito legal. Sim, Vanessa. Fala. Eu só vou pedir licença, porque como o celular está descarregando, eu vou tentar ficar junto, só que numa tomada, tá bom? Aí eu vou sair aqui e já volto. Não deixa de voltar, por favor. Não, Vitor. vou voltar. Eu só vou conversar com o carregador aqui. Tá bom. A gente aguarda. Tá bom. Ok.
Isso mesmo, Márcia. Assim, cada hora, a cada capítulo, a cada parágrafo, você começa a desvendar umas coisas, a pensar em coisas diferentes, né? Associar com coisas diferentes. Essa questão da língua, da nova fala, né? Do dicionário que eles estão escrevendo e montando. Reduzindo, né? A quantidade de palavras, as palavras têm um duplo sentido. Sim, e o inglês é uma palavra muito, muito reduzida, o inglês. Né? Uma palavra significa várias coisas. É verdade. Fala, Gabi. Mas eu... Estão me ouvindo? Sim, fala. Na internet acho que deu um ruim aqui. Junto a essa parte, eu não sei se antes ou depois, no livro, fala também do medo deles em expressar a face. Todo mundo, não lembro em qual parte aqui do livro, mas tem uma parte que me marcou muito, que eles falam que eles não... eu não sei como é que eu posso falar. Eles não poderiam expressar felicidade, tristeza, eles tinham que se controlar, que manter uma face limpa, sabe? Que a qualquer momento a polícia poderia olhar para eles e prender eles. Então, assim, era cada vez mais eles estavam tentando reduzir a forma da pessoa se expressar. E logo no início também, quando o Wilson começa a escrever, ele fala que, meu Deus, eu estou escrevendo, há muito tempo que eu não faço isso. O tempo todo no livro você vê o governo tentando manter ali um padrão, querer que todo mundo siga aquele padrão. A gente vê também por eles usarem o uniforme azul o tempo todo. Então, assim, o tempo todo a pessoa não pode ter opinião própria, a pessoa não pode se manifestar, se expressar de forma nenhuma. Eu acho que o livro deixa isso muito claro. Exatamente. E o Vitor voltou aqui. E eu acho que, né, Márcia vai poder falar melhor, mas essa questão do se expressar, do ter medo, da solidão, de nunca andar, o partido proibir quem fazia parte do partido de andar em grupos, né? Até mesmo o casamento. O casamento ele era para procriar, para que as crianças, aprendessem e fossem treinadas para também fazerem parte do partido. As crianças da nova geração já eram doutrinadas desde novo, né? Ao contrário dos mais velhos, já eram doutrinadas desde novo. Sim, aí ele conta nessa parte 1 que foi casado, né? Conta nessa parte 1 que foi casado, mas que até mesmo na relação entre homem e mulher, né? A relação íntima era totalmente controlada pelo partido. Gente, totalmente controlada. E aí ele não aguentou essa relação, né? E como eles não tiveram filhos, puderam se divorciar. Mas se tivessem filhos, não poderiam se divorciar. E meio que é também a nossa sociedade, né? As mulheres casadas, às vezes, vivem um relacionamento ruim, mas têm filho e é o que as prendem ao relacionamento. Né? O filho prende ao relacionamento, porque vai ser muito difícil, né? O governo também estabelece regras aí que dificultam essa separação, porque juntos, né, o casal, eles têm uma renda. Se separa, a renda diminui. Então, fica difícil para criar essa criança também separado, acaba ficando preso a esse casamento, muitas vezes, né? Outro traço de atualidade que eu falei. Sim, outro traço de atualidade, com certeza. Que ali era colocada como uma regra do partido, explicitamente, né? E que hoje, para a gente, não fica tão explícita assim, né? Meio implícito hoje em dia, né? Então, já no final, ele nos dá esperança, no final da parte 1. Né? Eu acho que no capítulo 1 a gente fica agoniado, né? No capítulo 1 da parte 1 dá uma certa agonia, quando ele descreve os 2 minutos de ódio. E o meu sentimento no capítulo 1 foi de agonia o tempo inteiro. Eu já estava quase ali também gritando, fazendo parte dos 2 minutos. Vanessa, deixa eu matar um pouco essa curiosidade. Então, será que você está aflita
logo aí na parte 1, vai se preparando para o final, então. Vai se preparando. Nossa, Deus. Tem uma parte aqui que ele vai saindo, né? Ele sai do trabalho e segue por outra rua, que não é a rua da casa dele. Só que ele vai com um certo receio, ele vai com medo. E o tempo todo ele fala, não é proibido eu sair. Porém, corre o risco da polícia das ideias vir me... corre o risco da polícia das ideias me ver e querer me prender, me indagar e coisa e tal. Então, assim, ele é livre, porém ele não é livre. A gente pode ver isso como o quê? Como posso associar isso ao voto? Que, tipo, não é obrigatório, a gente é livre para votar, porém, tipo, se a gente não votar, a gente tem uma punição. Sim. Interessante. Exatamente. É aquilo, né? É um dos slogans que fala da escravidão. Liberdade é escravidão. Porque é justamente isso. Nós somos livres até que ponto? Porque se a gente não vota, a gente não pode participar de concurso público, não pode... Tem várias coisas que a gente fica aí travadas na vida por conta disso. Então, até que ponto liberdade é livre? Até que ponto. Isso me faz lembrar, né, olha como é atual. Ontem mesmo a Polícia Federal fez busca, né, na residência, apreendendo os celulares e outros aparelhos tecnológicos de pessoas que, segundo elas, estavam utilizando da liberdade de expressão para atacar as instituições democráticas, né, o Supremo, e falar as maiores barbaridades, né? Aí o presidente depois fez um tweet, né, na verdade, e dizendo que a liberdade de expressão é um dos pilares da democracia, que defendendo, né, aquilo que ele sempre criticou, né? Ele sempre criticou a democracia. Oi? A imprensa, a liberdade de falar. A imprensa. Então, é uma coisa assim que a gente vê, né? Até que ponto a liberdade de expressão, né? Eu vejo que você tem o direito de fala, mas você também tem todo o direito de se responsabilizar daquilo que você diz, né? Ou seja, você tem a plena consciência de que uma palavra tem peso, né? E a liberdade de expressão não é você atacar o outro, não é fazer dessa liberdade um discurso de ódio, mas é você se expressar a sua opinião, né? Claro, respeitosamente. Então, essa coisa assim toda, né? Até que ponto vai a liberdade de expressão? Eles se utilizaram da liberdade de expressão, né? Tal como está na lei, para atacar a imprensa, atacar as instituições. Então, é um debate também, entende? Que se mostra momentaneamente. Uhum. É aquilo, né? Nós vivemos uma democracia falida, né? Eu diria. Não sei se estou falando, se estou errada aqui, mas a gente vive uma democracia falida, em que eu vejo a democracia como uma forma de dialogar, como estamos fazendo aqui hoje. Se a democracia fosse assim, dialogar, olha, o mundo... Espera aí que a minha bateria... Eu tirei minha bateria que está acabando, senão vai desligar. Então, assim, se a democracia, se os governos democráticos usassem da opinião do povo ou conseguissem dialogar com o povo para descobrir o que fosse melhor para eles, né, talvez hoje nós não precisaríamos de uma pandemia para que o meio ambiente e a natureza pudessem se restabelecer, né? Porque se ela estava sofrendo, com todo mundo loucamente aí pelo mundo, né? O carro com seus poluentes, né? Exageradamente, o lixo,
né, em excesso, se a gente tivesse dialogado para encontrar soluções para diminuir todas essas problemáticas e que a natureza pudesse respirar, talvez não precisássemos de uma pandemia. Claro que essa pandemia tem outras... Até porque ela veio, né? Dizem que ela vem aí dos animais, do consumo de animais, até mesmo da criação, de como são criados os animais para o consumo, né? Porque querem criar, querem ganhar dinheiro, colocam um monte de animal junto, matam ali aquele espaço sujo e acabou através deles sendo criado aí esse vírus, né? Espalhando esse vírus. Não sei se estou falando besteira com isso, mas é o que eu entendo disso tudo, né? Estamos aqui para dialogar. Quem tiver uma ideia diferente. Na verdade, essa democracia que você está citando aí, de ouvir o povo, na verdade, ela não existe, né? Através do voto, que nós escolhemos nossos representantes e eles vão falar por nós. Né? A democracia, como foi concebida na Grécia Antiga, ela era direta. Né? O povo, realmente, o cidadão, apesar de que poucos eram considerados cidadãos na Grécia Antiga, né, em Atenas, mas o cidadão lá decidia. Quem era cidadão decidia. Agora não, a gente escolhe nossos representantes. Que representantes são esses? Nós temos o direito, a liberdade de votar, mas também somos obrigados a votar, igual ela falou. É até um pouco... É até um pouco, assim, eu diria, de uma democracia utópica, não é? Uma utopia, que até o livro tem um pouco disso, não sei. O livro acho que tem tanta mensagem, tanta coisa. Tem uma parte aqui no livro que eu acho que essa foi a que mais... Não foi a que mais me marcou. A que mais me marcou foi outra, mas essa daqui foi terrível. Onde o Winston vê um cara falando e ele não entende nada que o cara fala. As únicas palavras que ele entende é completa e total eliminação do goldensteinismo. E o cara fala que tem que ter medidas mais severas contra os criminosos do pensamento, que ele enaltece o grande irmão o tempo todo. E aí o Winston descreve ele como... Olha aqui. O Wilson teve a estranha sensação de que aquele não era um ser humano de verdade, mas alguma espécie de simulacro. O que falava não era o cérebro do homem, era sua laringe. O material que ele produzia era formado por palavras, contudo não era falar no sentido lato. Era um ruído emitido sem a participação da consciência, como o grasnado de um pato. Então, assim, ele ficava ali idolatrando o grande irmão, falando um monte de coisa, falando muito mal do governo da oposição ao grande irmão. E o tempo todo ele idolatrava e ele falava que tem que tomar medidas mais severas contra quem era a favor do grande irmão, contra o grande irmão. E assim, eu vejo muito isso. Eu vejo muito um monte de pessoa idolatrando políticos e sendo contra as oposições do político e falando um monte de coisa. Entendeu? Eu acho essa parte muito atual, muito atual. Sim, porque assim, bem atual, porque esse tipo de governo não dá espaço para o diálogo, né? Ou seja, é um contra o outro o tempo inteiro, e o que precisa ser conversado, né? O confronto está acontecendo o tempo inteiro e não há soluções, não há espaço para o diálogo para que solucione os problemas. É só um contra o outro o tempo inteiro. Fala, Márcia, você vai saber falar melhor disso. Não, a questão que ela falou, defendendo, né, o governo lá, a posição, né, nem a oposição, quem estava mesmo no poder, de uma forma autômata, né, sem pensar. As palavras saíam ali, não raciocinava, não tinha um questionamento sobre, só defendendo, mas de uma forma, né, automática mesmo. É um pouco o que a gente vê hoje, não é? É o que a gente vê hoje, com certeza. Nessa polarização política que está havendo hoje em dia, né? As pessoas defendendo algo
sem nem saber por quê, sem nem pensar. Sem nem saber. E tem partes muito chocantes que ele fala dos livros de história, que ele não confia nos livros, que tudo foi manipulado pelo governo. Inclusive, Ali, o trabalho dele é esse, né? Apagar o passado, Sim. escrever de uma forma que as gerações não conheçam o que aconteceu no passado. Então, ninguém sabe, na verdade, qual era o passado. É a manipulação da história. Sim. E a gente vê hoje em dia muito falando da ditadura militar, né? Que não foi uma ditadura. O que será que o governo pode fazer com os livros de história, se derem liberdade para isso? Uma história, é importante conhecer a história, né? Eu tenho uma sardinha aqui para minha disciplina, mas tem, portanto, que teve essa questão toda aí, né? De não ser obrigatório o ensino de história, não dar tanto valor ao ensino da história, filosofia, sociologia, justamente porque são disciplinas, não desmerecendo as outras também, mas que fazem pensar muito, né? E conhecer o passado. Sim. Né? Conhecer tudo que aconteceu lá atrás. Eu até acredito que, assim, história é importantíssima, claro. Mas estudando, acho que a história, a gente aprende, né, muito, a gente analisa muito para o futuro também, né? A gente se olhar passado, olhando para o passado, a gente consegue, né, de alguma forma tentar traçar um caminho para o futuro. Por isso que o tempo inteiro, por isso que o tempo inteiro, né, quem trabalha ali para o partido destrói essas notícias antigas, ou se alguma notícia não estava, né, não foi lançada de acordo com o discurso do grande irmão, ela era alterada, destruída e alterada, para que tivesse ali direitinho, né, o discurso do grande irmão. De acordo com... Tudo de acordo. E aí eu tirei uma parte aqui em que eu escrevi na minha nota, né? Povo que idolatra mesmo depois dos erros. Vou ler essa parte aqui, porque a gente esquece que a gente marcou, né? Então a parte diz, o trecho. Foi informado de que houvera, inclusive, manifestações de agradecimento ao grande irmão pelo fato de ter elevado a ração de chocolate para 20 gramas por semana. Sendo que ainda ontem, refletiu, fora anunciada a redução da ração para 20 gramas por semana. Seria possível as pessoas engolirem aquela passadas apenas 24 horas do anúncio? Sim, engoliram. Parsons engoliu sem dificuldade, com a estupidez de uma besta. A criatura sem olhos da outra mesa engoliu fanática, apaixonadamente, com um desejo furioso de seguir, denunciar e vaporizar todo aquele que viesse a sugerir que na semana anterior a ração era de 30 gramas. Saime também, de uma maneira mais complexa que envolvia duplo pensamento, Saime engoliu. Winston era o único, então, a possuir memória? Gente, isso é muito marcante isso aqui, porque, assim, ele tinha anunciado a redução para 20 gramas, né? E aí, as pessoas agradeceram porque ele mudou o discurso, né? E anunciou para as pessoas que tinha houve um aumento de 20 gramas, sendo que na semana anterior ele tinha reduzido. E as pessoas aplaudiram esse discurso, né? Mesmo sendo um discurso totalmente equivocado e construído ali para agradar o povo ou para enganar o povo, e as pessoas aplaudindo, né? Dispostas a matar quem dissesse que aquele discurso não era verdadeiro. E, cara, isso não é o que vemos hoje em dia com as fake news. As pessoas continuam aplaudindo, vangloriando e idolatrando, mesmo sabendo que esse líder, né, que o líder está errado. Sabe outra associação aqui que eu tenho? Quando o pai daquelas crianças estava falando com o Wilson, as crianças que pegaram o xilingue, estavam jogando nele, e ele estava falando pro Wilson todo orgulhoso dos filhos, que uma vez a menina dele correu atrás de uma mulher
ela estava numa manifestação, aí ela correu atrás de uma mulher e denunciou a mulher por achar aquela mulher ser suspeita, e a mulher não tinha feito nada. Acho que a mulher só usava calçados, e era alguma coisa assim. E eu vejo muito assim. E ele falou isso com orgulho, sabe? Da filha tá denunciando as pessoas, tá procurando defeito em todo mundo, os filhos dele fazerem isso. E aí eu associo com, tipo assim, muitos pais veem os filhos fazendo sinal de arminha, o negócio do presidente, e acha bonito. Gente, é uma criança, você acha uma criança ser violenta, bonito, e ele achou bonito os filhos usarem o estilingue contra o Wilson, a criança ser violenta. É bonito isso. No livro era bonito, na vida real, muita gente vê isso como algo bonito. Sim. É porque esse símbolo, né, esse sinal com arminha, instiga a violência, né? Sim. Então, assim, as pessoas estão achando bonito, incentivando a violência. Mata mesmo quem é favelado, mata mesmo quem mora na favela, né? As pessoas estão... É um outro debate também que se faz, né? Cheio de indagações. Como essas pessoas, tidas como conservadoras também da moral, da ética, né, da igreja, dos bons costumes, fazem arminha, tripudiam sobre a morte de pessoas, faz discurso de ódio contra pessoas, instituições. Então, fica sem nexo, né? São conservadores, mas na hora de apontar arminha, pode. Na hora de matar negro, na hora de matar bandido, pode. Então, é todo um debate também muito importante a ser feito e que é muito atual, né? Vem aí. Sim. E aí eu acho que o Orwell, né, George Orwell, ele deixa claro nesse livro que essas pessoas, né, que acreditam no discurso de seus líderes, eles não saem da cabeça o que eles estão falando, não saem do cérebro, sai daqui, né? Sai só da garganta. Ou seja, essas pessoas não estão pensando no que estão falando. Elas não pensam, elas apenas reproduzem. Reproduzem. O que a gente comentou aqui, né? Não só naquela época, né? Hoje também acontece isso. Hoje também. Então, assim, nós aqui, nós quatro, outras pessoas que fazem parte de clubes do livro, ou que leem, ou que têm um pensamento crítico, elas estão indo contra esse governo. Elas estão pensando o que elas fazem, e as ações dela vêm daqui, vêm do cérebro, e não da laringe. Né? Então, acho que assim, aí está a nossa esperança. E eu não sei também, eu vi aqui que tem umas partes que ele fala: o mundo anterior era capitalista e coisa e tal, e as pessoas estavam infelizes com isso. E, sabe, eu vejo muito o discurso atual de que as pessoas estavam infelizes com o governo anterior, por isso colocaram o governo atual para melhorar as coisas. Então eu vejo no livro assim, tipo, tava ruim antes, tava muito ruim, e aí vai lá, coloca alguma coisa para melhorar e piora, e aí eles idolatram a coisa que é para melhorar, mas não tá melhor, tá pior, e eles estão idolatrando o pior. Isso. E fica e antes claro, tava ruim, agora tá pior. E fica claro na conversa que o Winston tem com aquele velho, naquele pub, né, naquele bar que eles frequentam, que ele quer saber de uma pessoa idosa se era melhor ou se era pior antes da Revolução. E aí o senhor não consegue responder. Ele não consegue responder se era melhor ou pior. Né? E aí, essa é a minha pergunta para a Márcia. O tempo inteiro, Márcia, ele fala de antes da Revolução, dessa vida antes da Revolução. A que fato histórico ele está se citando aí, esse antes da Revolução? Na verdade, muitos críticos colocam como a questão da Revolução Socialista, né, na Rússia, o que estava acontecendo na Rússia. Mas, na verdade, ele era contra a todos os regimes totalitários que ele também, né? O livro foi escrito foi publicado em 49, né? Mas ele começou a escrever antes. Ele viveu aquele período do fascismo, nazismo, né? O stalinismo, né? Da União Soviética. Então ele fala muito Segunda Guerra. Segunda Guerra Mundial, né? Esses regimes totalitários que surgiram nesse contexto aí da Segunda Guerra Mundial, anterior à Segunda Guerra Mundial. E o socialismo, na verdade, ele prevaleceu na União Soviética, mesmo após a guerra, não foi isso? O Stalin, né?
Ele era um ditador terrível, né? O socialismo, na verdade, se a gente for discutir isso aqui também, vai dar muita conversa, porque o socialismo que surgiu lá, que prevaleceu na União Soviética, não foi aquele proposto pelo Marx, né? Não é o marxismo mesmo puro, porque, na verdade, ele nunca funcionou. Esse socialismo na União Soviética foi um outro tipo de... Né? Não seguiu mesmo a doutrina do Marx. Então, pode-se que ele estava falando sobre isso, né? Era esse regime fechado, esse regime totalitário aí do socialismo da União Soviética. Mas ele mesmo disse em entrevista que não era a respeito disso, ele não era contra o socialismo, na verdade. Ele era contra os regimes totalitários, todos aqueles que, igual a gente falou, minava a liberdade de expressão, né? A liberdade do ir e vir, qualquer tipo de liberdade. Então faz bastante sentido. Mas basicamente o que a crítica coloca é que ele estava falando do socialismo que existia na União Soviética, né? Na Rússia. É verdade. Até porque tem a palavra só assim, que significa socialismo, né? Que ele cita já no primeiro capítulo. Socialismo em inglês, né? Que aí ele cita logo no primeiro capítulo, que tem um pôster do Grande Irmão, e tem um dos pôsteres tá meio solto, né? E uma das palavras que aparece embaixo é só assim. Aí depois ele vai explicando um pouco melhor. Principal lá. E aí foi muito interessante esse final, esse capítulo 8 da parte 1. Vamos já pular aqui vamos falar do último capítulo, para a gente já encerrar daqui a pouco. Então, assim, esse último capítulo ele traz um pouco de esperança, que é essa busca do Winston para saber que capitalismo é esse que está sendo abordado nos livros, que está falando que agora é melhor, né? Que esse capitalismo cruel que vai sendo ensinado, vai sendo colocado nos livros de história, e que ele quer descobrir, era realmente pior? Ou era melhor viver do que nos tempos de hoje? Ele vai buscando essa solução, e ele diz, a frase é exatamente essa, deixa eu só procurar aqui, a frase que dá esperança pra gente, né? Peraí, não acredito que eu não marquei. Tá, mas acho que eu lembro. Ele fala assim, se há esperança, essa esperança está nos proletas. Ou seja, essa esperança está no povo, na revolução que esse povo pode fazer, né? Então ele deixa essa esperança aí nesse último capítulo. E o que vocês acham dessa frase? O que vocês acham da revolução? Como que essa revolução, de repente ele vai colocar no livro aí mais para frente, se houver essa revolução, né? O que vocês acham que pode ser feito? O que o povo pode fazer para mudar essa história, mudar esse presente, mudar essa política, mudar esse período aí cruel e de liberdade à escravidão, guerra é paz e qual é o outro, gente? Ignorância é força. O que a gente pode fazer para mudar esses slogans aí? Olha, eu... Posso começar? Pode. Olha, antes de tudo, eu acho que toda extremidade é burra, né? Todo partido extremo que pensa de uma forma única é burro, né? As coisas são muito mais complexas, são muito mais amplas, nada é o que é, né? Tudo tem uma continuidade. Eu acredito que essa esperança que o livro traz, né, falando dos proletas, né, obviamente deve citar, que na nossa concepção, o povo, né? Então, ou seja, a esperança está no povo. Por mais que ainda há governos totalitários, governos cerceadores, governos opressores, acho que a esperança se calha na população, se calha no povo. E é preciso que o povo saiba disso, né? Aparenta-se muito que o povo está despercebido, está oculto,
Não, o povo tem que saber que ele tem o direito e o dever de, de uma sociedade melhor, de instituições melhores, de um governo mais representativo, né? De um governo que se põe assim, do lado, né, hipoteticamente, das pessoas, né? É um governo que se vale, né? Que seja governo e não bagunça. Eu acho que a gente vem acompanhando aí muita bagunça, muita ruaça, né? O momento não é para brincadeira, né? E aí, momento econômico, momento social, momento sanitário, não é para brincadeira. E o povo tem de entender isso também. Tem de ir atrás, junto à lei, junto à norma e, e buscar seus direitos, né? Os direitos estão aí e nós, como sociedade, nós, como povo, temos que ir atrás. Verdade. Márcio, o que você traz aí de esperança? O que a gente pode fazer para esperançar? O caminho principal, na minha opinião, igual ele falou, a conscientização, que se dá somente através da educação. Eu acho que quando o jovem, né, a pessoa, quando tem acesso à educação, ela é passível de se conscientizar. Mas o que nós vemos é uma educação falha, né? Uma educação que não privilegia o pensamento, na maioria das vezes. São poucos os que conseguem sobressair, vide aí. Né? Então, é disso que nós precisamos, é focar mesmo na educação. Precisamos de governos que foquem na educação do povo, para que haja essa maior conscientização. Mas nós sabemos também que isso não é favorável ao governo. Né? Nenhum governo quer... Até o livro é um exemplo disso, né? Dessa sociedade aí do livro. Nenhum governo quer um povo bem educado, um povo consciente, né? E aí é complicado. Mas eu acho que o caminho é esse, é a educação mesmo, né? As pessoas estarem lendo, né? Conhecendo a realidade que eles vivem. Senão vão continuar colocando esse tipo de governo no poder. Uhum. E aí eles acabam se fortalecendo pela ignorância do povo. Ignorância é força, né? E aí tem um meme que eu compartilhei aqui que diz assim: 3 coisas salvariam o Brasil. Memória histórica, né? 3 coisas salvariam o Brasil. Memória histórica, interpretação de texto e consciência de classe. Com certeza, né? Gabi, como é que você finaliza aí essa esperança? Eu acho que tudo que foi dito, é isso aí. Eu concordo que a única esperança de mudar é a educação mesmo. Mas no livro, você falou que o Winston dá a gente uma esperança. Eu creio que no final do livro, nessa parte, ele não dá uma esperança para o povo, para a geração atual. Tanto que ele está escrevendo um diário e ele destina o diário a uma pessoa. Eu acho que ele tem uma esperança futura, do futuro, de mudar, da próxima geração poder ser mudada, sabe? Não daquela geração atual que está ali com aquele governo. No livro eu vejo isso. Na realidade, eu acho que a gente ainda tem como mudar sim. Porque só investir em educação e professores que incentivam a leitura, e é isso aí, a gente muda. Verdade. Gente, então, para finalizar, eu vou deixar uma frase, eu não sei a página, porque como eu estou lendo pelo Kindle, é estranha a divisão de páginas aqui, então não vou saber dizer em que página está essa frase. Mas eu achei... ficou muito gravada em mim e diz assim: não era fazendo-se ouvir, mas mantendo a sanidade mental que a pessoa transmitia a sua herança humana. Então, acho que nesse momento de pandemia, de crises econômicas e políticas, eu acho que a gente tem que
manter a nossa sanidade mental acima de tudo. Porque para ficar louco falta muito pouco, né? Porque tudo isso que a gente escuta, tudo que estamos vivendo, é muito pouco para a gente enlouquecer. E daí, como que a gente vai passar para frente tudo isso que a gente discutiu aqui, tudo isso que a gente tem estudado, né? Então, a gente precisa manter a sanidade mental para poder seguir em frente. Muito obrigada a quem assistiu, a quem vai assistir futuramente, que vai ficar o vídeo, né? Obrigada, Gabi, obrigada, Vitor Hugo. Márcia, minha amiga, muito obrigada. Olha, lindo. Fala, Vitor. Então, eu queria te deixar aí de novo com frio na barriga. Eu deixei uma frase para falar no final, que ao longo do livro eu acho que a Márcia já vai entender, mas ao longo do livro você vai descobrir um pouco. Quando ele diz na primeira parte que liberdade é a liberdade de dizer que 2 mais 2 são 4. Se isso for admitido, tudo mais é decorrência. Eu acho que você tem que analisar um pouco essa frase aí, que ela vai dizer um pouco mais coisa aí. Mais pra futura. Isso aí, olha só. Então, semana que vem, quinta-feira, 4 horas da tarde, a gente se encontra novamente aqui, tá? Nessa live, nesse encontro. E aí a gente discute a parte 2. A parte 2 é composta de 10 capítulos. Então, já vou aí estabelecer metas para ler e conseguir concluir essa parte 2 até quinta-feira. Então, quem está acompanhando, também aí, ó, sintam-se estimulados para seguir com o livro. E a meta é a parte 2 para quinta-feira que vem. Beijão, muito obrigada. Tchau. Continuamos lendo. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau.